Vamos lá, questão 58, Enem 2010. Vamos lá, já deixei algumas figurinhas aqui para a gente analisar depois, mas vamos começar aqui, como sempre, por onde, o que ele quer saber, beleza? Vamos lá. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver, porque esse deslocamento, o que acontece? Vamos ver a historinha. Sob pressão normal, ao nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Então, pressão ao nível do mar entra em ebulição, ela ferve a 100 graus Celsius, né? Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida de agulha na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para seu interior, tampando-a em seguida. Tudo isso aqui ele só falou assim, ele pegou uma seringa e puxou um pouco de água para dentro da seringa, beleza? Próximo. Verificando, após alguns instantes, que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa. Então ele puxou mais ar para dentro, no caso, né? Constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Então, à medida que ele puxava um pouquinho, a água voltava a ferver. Beleza? Vou te explicar rapidinho o que acontece para a água ferver, né? Vamos supor que ele está lá ao nível do mar, né? Então a água só ferve enquanto tem calor nela, né? Por exemplo, se eu acabo de tirar a água do fogo ali, ela para de ferver quase que instantaneamente. Lógico que vai ter um pouquinho ainda de calor que vai ser passado da caneca ali ou da panela para a água ou de qualquer outra coisa, né? Mas se não tivesse nenhuma troca de calor entre a panela e a água, ele pararia de ferver instantaneamente. Beleza. Outra coisa. Vamos responder. Depois eu vou. Opa! Vou não, né? Depois eu vou explicar algumas coisas aqui pra gente pensar até para outras questões, né? Nessa questão aqui seria mais tranquilo. Vamos começar pela resposta certa então, ó. O que acontece? Quando você puxa o êmbolo, você proporciona uma queda de pressão, você diminui um pouco a pressão interna ali da seringa. Então tem uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. É exatamente isso que acontece, tá ok? Vamos pensar aqui, ó. Esse desenho aqui em cima eu peguei justamente para mostrar essa coisa de pressão, né? Então, suponha aqui que seja água, água e água, né? Então, quando ela está sólida, como se fosse o gelo, né? Então, as moléculas estão todas paradinhas, mexem muito pouquinho uma em relação à outra, todas pertinhas uma da outra, né? Quando está líquido, elas ficam um pouquinho mais soltinhas e tal, e se movimentam um pouco mais, né? E quando, depois que ela ferve aqui, ou nesse processo, nesse inteirinho aqui, ela vai se mexer mais, vai ter mais liberdade e vai ficar uma mais distante da outra, tranquilo? Então o que a pressão tem a ver com isso aqui? Tem tudo a ver, né? Quanto maior a pressão que eu fizer aqui, mais difícil vai ser essa movimentação e mais perto as moléculas vão ficar uma da outra. Então quanto maior a pressão, maior vai ser a dificuldade para ferver uma água. Acompanhou aí, ó? Vou fazer até uma relação aqui, ó. Pressão em relação à temperatura de ebulição, vou chamar aqui, tá? Temperatura da água ferver. Então, se você pensar, eles são diretamente proporcionais. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Maior a dificuldade aqui para as moléculas se movimentarem e ficarem umas distantes das outras, ok? De forma diversa aqui, né? Quanto menor a pressão, menor a temperatura de ebulição, vai ser mais fácil ela ferver, tá ok? Mais fácil as moléculas se movimentarem e etc. Então, voltando aqui, justamente é o que ele fala aqui, ó.
quando você puxa o êmbolo, você diminui a pressão no interior da seringa e diminui o ponto de ebulição da água. São diretamente proporcionais, ok? Vamos ver o que está errado nas outras, depois a gente faz uma discussãozinha aqui sobre isso aqui, sobre panela de pressão, que pode cair também, tranquilo? Vamos lá. Então tá, o que ele fala aqui na letra A? Permite a entrada de calor do ambiente externo para o interior da seringa. Dificilmente o ambiente externo vai estar a mais de 100 graus, que é o ponto de ebulição aqui da água, né? Então, sempre o calor vai da substância ou do corpo que tem mais temperatura porque tem menos temperatura. Então isso aqui é impossível, né? Lógico, impossível em situações normais. Pode ter alguma situação extremamente específica lá que pode existir isso aqui, né? Beleza, letra B. Provoca, por atrito, um aquecimento da água contida na seringa. Mesmo se produzisse esse aquecimento aqui, seria muito, muito pouco, né? Senão era fácil ferver uma água, era só atritar ela, né? Letra C. Produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição da água. Não aumenta o volume da água, né? O volume da água ali dentro vai ser constante, você vai puxar ar ali para dentro, né? Então isso aqui não é verdadeiro. E aumenta o ponto de ebulição da água. Não, se ele aumentar o ponto de ebulição, o ponto de que a água ferve, então ele não deixaria mais ainda de ferver, né? Opa, vamos lá. Letra E. Possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita a sua ebulição. Não mexe em nada na densidade da água, né? A densidade da água continua exatamente a mesma. Beleza. Então, o que eu queria te falar aqui? Primeira coisa, né? Aquela questão de ponto de ebulição. No caso aqui, 100 graus, você imagine que você tem o líquido aqui, né? Igual o rapazinho lá fez. E você coloca fogo aqui, né? Então, a hora que a água chegar a 100 graus, não sei se você já viu aqueles gráficos de ponto de ebulição, você pode pesquisar aí na internet. Então, o que acontece? A hora que a água chega a 100 graus, você vai adicionando calor, ele continua a 100 graus, 100 graus, 100 graus, 100 graus, 100 graus, porém, todo o calor que você coloca no sistema aqui, ele vai ser usado para transformar a água de líquido para gás. Ele não aumenta a temperatura. Isso que eu quero dizer, ok? Então até eu sempre falo assim para as pessoas que não conhecem muito física, né? Que está fervendo uma água. A hora que a água começa a ferver, você pode deixar no mínimo lá, porque ela não vai passar de 100 graus se for uma panela normal, né? Ela vai ficar 100 graus se você botar todo o fogo do mundo ali, ele não vai passar de 100 graus enquanto não virar gás, entendeu? Ele vai continuar a 100 graus e todo o calor que você colocar vai ser só para transformar o líquido em gás. Beleza? Isso aí ele pode cobrar em alguma questão. Outra coisa. Então, para que serve panela de pressão, né? Vou aproveitar esse desenho aqui, ó. Falar que é uma panelinha de pressão aqui, tá? Bem bonitinho aqui. Beleza. Para que serve uma panela de pressão? Para aumentar a pressão aqui dentro. Por isso que chama panela de pressão. Não é por acaso não, né? Mas para que eu vou aumentar a pressão aqui dentro? Para aumentar o ponto de ebulição. Olha aqui, ó. Se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição. Para quê? Porque daí eu consigo ferver a água mais do que 100 graus. Chega até 120 graus, se você der uma pesquisada aí. Então, se eu conseguir colocar a água a 120 graus, eu consigo ferver alguns alimentos, cozinhar alguns alimentos de forma muito mais fácil, beleza? Então a panela de pressão ela aumenta a pressão interna aqui e aumenta a temperatura de ebulição, beleza? Por fim, uma última questão aqui que eu acho que eles podem cobrar relacionando isso aqui, é relacionando altitude com temperatura de ebulição. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, e como você já viu ali em cima, né? Quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição, beleza? Então, se aqui ao nível do mar é 100 graus Celsius, aqui vai ser menos, vai ser 80, 70, 50, sei lá quanto.
e por aí vai. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Então, quanto maior a altitude, então eu poderia escrever assim, né? 1 sobre pressão. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior a pressão. Beleza? E, consequentemente, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, fica dessa forma aí. Beleza? Então, acabamos aqui essa questão. Mais uma questão teórica. Tem caído muito. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende do que você gosta mais, né? Mas é uma questão interessante para você ir estudando e sempre percebendo essas questões teóricas, ok? Então, se você quer estudar mais questões teóricas e questões práticas também, se inscreva aí no meu canal para acompanhar todos os meus vídeos. Já resolvi 8 provas de matemática do Enem e 4 provas de física do Enem também. E vou resolver mais 4 provas do Enem de física, beleza? Tudo isso antes da prova de 2016 para dar tempo de você estudar, tranquilo? Então se inscreva aí e a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado, até logo!